Você conhece as leis do foco e da concentração? Esse é o assunto da nossa sexta aula do quarto módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Hoje em dia está muito na moda fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Alguns hábitos ruins que nós alimentamos ao longo do nosso dia. Por exemplo, você é aquela pessoa que gosta de trabalhar ouvindo música ou navegando na internet enquanto você faz ali um relatório, enquanto você atende um cliente ou um fornecedor, enquanto você faz uma compra ou uma venda, ou enquanto você conversa com alguma pessoa, alguma coisa relacionada ao seu departamento. Por exemplo, conversar com amigos pelo chat do Facebook, do Instagram, enquanto você faz algum trabalho no computador, por exemplo, dirigir enquanto fala ao celular e por aí vai, são hábitos ruins que nós vamos construindo ao longo do nosso dia. Todas essas situações podem causar um grande entrave na tua vida, no teu dia a dia, minando a tua produtividade. Temos falado muito aqui a respeito de gestão do nosso tempo, temos falado muito a respeito de administrar a nossa vida, vencer a procrastinação, mas esses pequenos hábitos, eles também roubam muito nosso foco, tiram a nossa concentração e podem causar grandes prejuízos, porque não dizer situações assim extremas, como por exemplo um acidente de trânsito, por exemplo, uma operação mal feita no computador. Eu já fui gerente financeiro e eu ficava o dia todo no computador só fazendo operações financeiras ali no banco, fazendo algumas operações de pagamento, de compras, transferências, aplicações, o tempo todo lidando com isso. Imagine você se eu tivesse numa sala cheia de gente, pessoas conversando o tempo todo eu com fone de ouvido, ouvindo músicas, ouvindo algum tipo de ensino, algum tipo de estudo, alguma situação do tipo. Eu precisava estar numa sala silenciosa e extremamente concentrado. Eu desligava o meu celular em alguns momentos, eu colocava no silencioso, desativava as notificações, porque aquilo poderia me atrapalhar demais no meu rendimento dentro da empresa. Então, tome muito cuidado, porque talvez isso está minando a sua produtividade enquanto um profissional. Você navega pela internet para trabalhar, mas você pode, por meio da mesma internet, ser muito atrapalhado daquilo que você vai fazer. Ok? É como se ninguém conseguisse manter o foco em apenas uma tarefa. As pessoas hoje, elas se vangloriam de ser multitarefas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você faz uma coisa, o seu cérebro já está pensando na próxima coisa a ser feita. E é assim que nós funcionamos. E depois na próxima, na terceira, na quarta, na quinta coisa. Parece que nós temos aquela atenção difusa. Você não consegue concentrar, ter uma atenção permanente. Aquele olho assim de especialista, de profissional, de focar somente naquilo. De repente, você nem sabe mais o que precisa ser feito ou o que você está fazendo. Está mais perdido que cego em tiroteio, porque você não está mais concentrado, você perdeu a dianteira, perdeu o comando daquela ação. Já falei isso aqui, nosso cérebro leva pelo menos 23 minutos para se concentrar em apenas uma coisa, mas apenas 59 segundos para se dispersar rapidamente. Tá? Então é importante que você observe bem isso aqui. Por isso que eu te disse que quando você acessa esse tipo de conhecimento, quando você acessa essas chaves do autoconhecimento, de como você funciona, como que é o teu cérebro, como são suas ações, tua autodisciplina, tua personalidade, você começa a mudar. Porque você começa a perceber o que é que vale para você e o que não vale, o que é que faz sentido para você e aquilo que não faz. E você começa a tomar ações assertivas de acordo com o conhecimento que você tem. Você não é capaz de mudar aquilo que você não conhece. Tá? Você não pode confrontar o inimigo que você não sabe quem é. Tá certo? Avançando nisso aqui, então, entenda bem. O que você pode e deve fazer é executar uma tarefa de cada vez para que você consiga resolver os teus problemas até o fim. Ok? Como se faz isso? Como eu posso manter o foco nas minhas tarefas se o WhatsApp, por exemplo, está apitando? Tem gente que continua mantendo as notificações do WhatsApp permanentemente, o tempo todo você fica ali tentando fazer alguma coisa, mas de repente aparece o celular, aparece a notificação, parece que você não consegue se concentrar em nada, porque você está o tempo todo olhando aquelas notificações que não param de chegar. A pergunta que eu te faço é a seguinte: até quando vai ser desse jeito? Até quando você vai ficar paralisado desse jeito? Avançando aqui, entenda bem, questão de hábito, padrão de comportamento automático, mas que você deve comandar, que você deve assumir, que você deve mudar, ok? Não vai ser fácil, mas é necessário. Você tem que enfrentar, é o tipo de dor que você tem que curar. Você terá que se esforçar, pois a mente pode ser muitas vezes traiçoeira. Você resolve algo momentaneamente e você pensa assim, não tenho que manter, aí você não dá a manutenção adequada, você retrocede e volta a fazer o que você fazia antes. Mesmo que você esteja obstinado em concluir a sua tarefa, haverá uma voz na sua cabeça dizendo assim:
olhe o vídeo que mandaram para você no grupo, vai lá verificar, vai lá na sua caixa de mensagens, dá uma olhada depois, aí você vai lá na caixa de entrada, no seu WhatsApp, no seu e-mail, em algum lugar, no seu Instagram, vê aquela notificação, vê aquela dancinha legal, vê aquele vídeo engraçado que alguém te mandou lá do grupo da família, do grupo da comunidade, do futebol, do condomínio, não sei o que mais, da empresa, e você olha daquele vídeo aparece outro, daquele outro aparece um outro ainda, daqui a pouco você nem sabe mais onde é que você estava, qual tarefa que você estava executando, qual atividade que você estava fazendo. É aquela música que alguém te manda e você quer escutar aquela música, chamou a sua atenção, e daqui a pouco você está preso nessa teia e você não consegue se desprender dela, não consegue sair. E aí que a tua produtividade é minada e você não sai do lugar. Como ser mais produtivo, mais focado? Vou dar para você aqui 10 maneiras. Vamos falar 5 nessa aula e 5 na última aula desse quarto módulo. Esse é o modo mais prático que nós temos aqui. E vai auxiliar você as nossas tarefas do Call to Action, do seu caderno de atividades, do ponto decisivo. Primeira coisa, fique offline. Não importa o que você tenha que executar. Seja um relatório, um texto, limpar a casa, trocar o pneu do carro, consertar alguma coisa, você não vai conseguir fazer nada disso se você não desligar o seu celular ou colocar no seu bolso e ficar offline durante um tempo. Tá certo? Se você não desligar, se você não deixar o teu celular em algum canto que você não tem acesso a ele e ficar pegando toda hora e olhando aquelas coisas, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Crie o hábito de desligar o seu celular enquanto você estiver trabalhando. E a pessoa fala assim, mas eu trabalho com o meu celular. Então desative as notificações das redes sociais, do e-mail, dos jogos, das promoções que não param de chegar, dos tweets, das informações inúmeras que você recebe de vários e vários sites promocionais de viagem que você recebe e que chamam a sua atenção o tempo todo. Ou seja, se você não pode desligar, então desative, então fique offline de alguma maneira. As mensagens do WhatsApp e Facebook podem esperar. Aguente firme, foque 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, fique offline. Eu tenho algumas práticas, às vezes, mesmo estando em casa, estando relaxando com os meus filhos ali, com a minha família, o que eu faço? Eu faço questão de deixar o celular o mais longe de mim possível. Exatamente para eu não ter que ficar pegando ele toda hora e olhando alguma notificação, olhando alguma coisa, vasculhando alguma situação, para não ficar na curiosidade e aquilo me impedir de desfrutar daquele melhor momento. Quando eu estou trabalhando, então, apesar que eu uso bastante o celular, quando eu estou trabalhando eu faço questão também de deixar o celular de lado e não ficar acessando ele o tempo todo. Então, fique offline. Diga para você mesmo, eu só vou checar o meu celular quando terminar de fazer isto aqui. Você vai perceber uma coisa e você vai começar a adotar este hábito. Suas tarefas serão concluídas com a metade do tempo. Por quê? Porque você não gastou a outra metade do seu tempo olhando o seu celular. Por que você demora tanto a fazer as coisas que você faz? Porque você não gasta exatamente o tempo que essas coisas levam para ser feitas. Porque você gasta esse mesmo tempo e ele é dividido em 2, 3, 4, 10 coisas de repente. Uma delas com o seu celular. Segunda coisa, segunda maneira de você ser mais produtivo e mais focado. Segunda regra de ouro. Isole as preocupações. Você pode passar o dia inteiro se preocupando com o problema, tá? Superdimensionando. Mas uma coisa é certa, isso não vai resolver. A preocupação nunca resolveu coisa alguma. A preocupação não te acrescenta 1 minuto sequer. A preocupação não resolve coisa alguma. A preocupação não te coloca em nenhum melhor estágio de resolução dessa situação. A preocupação não te acrescenta 1 minuto de sabedoria. A preocupação não faz coisa alguma. De nada adianta você se preocupar com o problema enquanto está trabalhando. Não adianta. Se estiver preocupado com o problema de saúde, nada vai resolver enquanto não for ao médico, por exemplo. Tá certo? Porque você começa a antecipar o problema, a se ocupar previamente com algo que você nem sabe a dimensão que tem. Esse é o grande problema que as pessoas enfrentam, porque elas já começam a sofrer por uma coisa que elas nem têm a dimensão do que se trata. Se você tiver com um problema familiar, por exemplo, nada vai resolver até que você tenha uma boa conversa. Então foque na solução do problema, foque na resolução dessa situação. Não adianta você focar no que está acontecendo, foque no que deve ser feito para resolver. E olha só, problemas você resolve não quando eles diminuem, problemas você resolve quando você mesmo cresce. Quando você cresce, você ganha condições, capacidades, habilidades para resolver esses problemas. Outro exemplo interessante aqui, até que você então converse, resolva,
corra atrás daquela situação. Até que você faça isso, nada vai adiantar você ficar preocupado, se ocupando previamente com uma situação que você nem conhece direito. Se você está tendo dificuldades, por exemplo, em manter o foco em sua atividade por causa dessa preocupação, só há duas saídas. Primeiro, ou você resolve logo a fonte dessa preocupação e livra isso da sua mente, né? Se livra disso da sua mente, ou você para o que está fazendo e se retira para descansar alguns minutos, acalma a sua mente, respire fundo, né? Dê aquele reboot assim no seu cérebro, respire ar fresco, relaxe. Quando você se sentir melhor, volte a praticar aquela atividade, aquele serviço e aquela tarefa. Ou seja, ou você canaliza tudo para resolver isso agora, ou você vai ali, dá uma volta, tome uma água, respire ar puro, respire, inspire, solte devagar, dê aquela arejada, aquela descansada no seu cérebro e depois você continue. Terceira regra de como ser mais focado e mais produtivo: leia mais. Como que você pode trabalhar melhor a tua mente para ser mais focado? Você gosta de ler? Pois devia. Sabe por quê? Porque além de ser uma ótima fonte de quê? De cultura e lazer, a leitura deixa o teu cérebro mais forte. Nós vamos ter uma aula aqui só falando a respeito de 13 maneiras de aprimorar o teu pensamento e o teu cérebro, tá bom? Então veja bem, isso aqui deixa o teu cérebro mais forte. Você duvida disso? Então vamos fazer uma conta aqui. Comece a ler todos os dias. Pegue um livro grande, com pelo menos 200 páginas. Pegue esse livro e comece a ler. Leia 5 minutos por dia, só 5 minutos. Depois de uma semana aumente para 10, depois de 2 semanas aumente para 15, tá bom? O importante é que você leia todos os dias. Eu garanto para você que o teu nível de raciocínio, encontrar soluções, a tua capacidade de se comunicar, de conversar com as pessoas, de criar, de inovar, de ter ideias e soluções vai aumentar exponencialmente. Porque você começou a tirar o teu cérebro da zona de conforto, da zona de acomodação, do conformismo, começou a turbinar ele de informações importantes, conhecimento. Não estou falando para você ler qualquer livro, estou falando para você ler algo relevante, algo de valor, algo que tenha consistência, algo que tenha densidade de conhecimento, que transforma a tua vida. Então, quando você adquire esse hábito de leitura, por exemplo, de anotar, de fazer marcações, de começar a pensar, tá bom, em coisas maiores, em coisas melhores, coisas mais excelentes, com toda certeza você vai aprimorar a tua vida. Nós estamos em uma era de muitas informações, mas informações extremamente fúteis, frívolas, sem qualquer tipo de valor. Comece então a absorver coisas densas, consistentes para a tua caminhada e você vai perceber em que tipo de pessoa você vai se tornar. Quarta regra de ouro para ser mais produtivo e mais focado, mais concentrado: tenha uma mente positiva, confiança. É isso que você ganha quando você pensa de forma positiva. Não quer dizer que o pensamento positivo por si só é capaz de produzir alguma coisa. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, então é por isso que eu vou conseguir. Nada disso. O negócio é que quando você alimenta pensamentos positivos, construtivos e age de acordo com esses pensamentos, é claro que eles vão fazer todo sentido e eles podem melhorar demais a tua vida e a tua concentração e a tua capacidade. Então veja bem, quando você pensa assim: eu posso concluir essa tarefa, ou eu sou capaz de fazer esse trabalho de forma eficaz, essa confiança vai ajudar você a quê? Manter o seu foco. Agora, se você alimenta aqueles pensamentos assim: isso aqui é complicado demais, dá muito trabalho, eu acho que eu não sou capaz de concluir, eu acho que eu não sou capaz de ter essa ideia, eu acho que eu não sou capaz de tocar esse projeto para frente, eu acho que eu não sou capaz de galgar essa posição. Então, quanto mais você pensa assim, mais você vai se auto-sabotar e as suas ações vão na direção daquilo que você pensa. O pensamento é sim a ignição da nossa existência. Nós somos aquilo que pensamos. Então, o pensamento, a mente é uma parte muitíssimo importante, fundamental, por que não dizer que é a mais importante da nossa alma. Então, Henry Ford tinha uma frase interessante para isso. Ele dizia o seguinte: quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Em outras palavras, você vai ser aquilo que você decidir ser dentro da tua mente. Na aula seguinte, nós vamos para as próximas 5 regras de ouro para manter o foco e a concentração. Te vejo lá.